Olá, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Felipe Camarão. É para mim um prazer, um grande privilégio também poder falar neste dia sobre uma doutrina tão importante que é a doutrina da adoção. Antes de começarmos o estudo, gostaria de fazer uma breve oração, então passaremos para a exposição desse tema. Pai amado, Deus gracioso, nós te bendizemos pela tua bondade, nós te bendizemos pelo teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Graças à obra do teu Filho, nós hoje podemos te chamar de Pai. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos ao Senhor, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os homens, geralmente, quando vão adotar filhos, eles escolhem crianças que possuem características que chamam a atenção dessas pessoas, características que interessam a cada um deles. Mas, diferentemente dos homens deste mundo, o nosso Deus, ele é um Deus que ele não adota filhos baseados em suas características ou em seu estado ou mesmo em sua natureza, porque se ele fosse tentar ou fosse nos adotar baseado no que possuímos, em quem nós éramos ou a quem nós pertencíamos, de modo algum ele nos receberia como seus filhos. Se nós fomos adotados e recebidos no número dos filhos de Deus, implica que antes nós não éramos filhos dele. Nós, diferentemente de muitos que creem no que é chamado de a paternidade universal de Deus, muitos imaginam que todo homem ou toda criatura é filha de Deus, adotada por Ele. Naturalmente, nós acreditamos que não somos naturalmente filhos de Deus. Nós antes possuíamos outra filiação. Nós antes éramos filhos de outro pai. Em Efésios capítulo 2, versículo 3, nós encontramos o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E ainda lá no Evangelho de João capítulo 8, versículo 44, nós encontraremos uma outra verdade com respeito à nossa filiação. Diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós, antes de sermos salvos por Cristo, o homem ele é naturalmente filho de Satanás, filho da ira, filho da perdição. João ainda vai dizer lá no capítulo 1, versículo 12, que nós só passamos a ser filhos de Deus quando nós cremos no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Em João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, somente aqueles que creem no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, é que se tornam ou que passam a ser filhos de Deus. Com respeito a essa doutrina tão gloriosa, os nossos catecismos, os nossos padrões doutrinários, eles definem o que seria a doutrina da adoção. E nós temos uma bela definição e precisa definição no Catecismo Maior de Westminster, pergunta 74, que diz o seguinte: o que é adoção? Resposta: a adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho
estão sob o seu cuidado e suas dispensações paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus e feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. A nossa adoção, meus irmãos, ela não foi, ou ela não pode ser considerada como se fosse um plano B de Deus. Nós sempre fomos o que poderíamos chamar de plano A, pois essa sempre foi a vontade dele. Ele decretou desde a eternidade que seríamos adotados na sua família. O que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Então, desde a eternidade, esta é a vontade do Pai. Não como muitos pais adotam filhos neste mundo. Eles tentam ter seus filhos, não conseguem ter seus filhos. Então, a primeira opção é que venha um filho natural. Quando não vem, um plano B seria adotar, mas com Deus não funciona assim. Ele nos escolheu desde a eternidade e determinou que seríamos os seus filhos. O nosso catecismo ele vai dizer que a adoção é um ato da livre graça de Deus. E os nossos padrões são muito precisos com as palavras. Ele diz um ato, diferentemente da santificação, que é considerada e é chamada de uma obra da livre graça de Deus, que é uma obra contínua. A adoção acontece no momento, ela é pontual. O que significa um ato? Significa que acontece de uma vez por todas. Não se repetirá mais na vida daqueles que foram adotados por Deus. E um ato de quem? Um ato do próprio Deus em favor do homem através do seu Filho. E Deus faz isso, como os nossos catecismos apresentam, graciosamente. Não depende de nós, não depende da força do nosso próprio braço, sim, não depende da sua vontade, depende única e exclusivamente da graça e da bondade e da misericórdia de Deus em nosso favor. Ele não faz isso através de uma obrigação, ele faz isso livremente. O nosso catecismo ainda diz que isso não só aconteceu na eternidade, como revela a Escritura, isso não é apenas um ato da livre graça de Deus, mas aconteceu através de alguém e em alguém. O nosso catecismo diz que em seu único Filho, Jesus Cristo, e por amor dele. Então, lá em Efésios capítulo 1, versículo 5, nós veremos algo grandioso com respeito à questão da obra de Cristo e a união com Ele. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, nós encontramos o seguinte: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E ainda lá em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, aqui nós vemos a união com Cristo e nós vemos que nós somos recebidos no número dos filhos de Deus através desta união com Ele. Tudo o que recebemos por causa da união com o nosso bendito Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um puritano certa vez escreveu: assim como os membros do corpo natural recebem vivacidade, percepção e movimento por causa da união com sua cabeça natural, assim todos os crentes, os membros de Cristo, recebem vida espiritual e movimento por meio da união com Cristo, sua cabeça mística. Essa graça ela é dispensada a nós, graças ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, como diz o catecismo, pelo qual todos são justificados e são recebidos no número dos filhos de Deus. A justiça de Deus ela teria de ser reivindicada. Nós quebramos o pacto contra Deus, nós pecamos contra Ele, e o Senhor, porque é um Deus justo,
ele deveria sim exigir daqueles que quebraram o pacto um julgamento, porque ele é um juiz justo. E isso aconteceu. Esse ato não poderia ser feito, esse ato de justiça de Deus não poderia ser feito ou exigido de outra pessoa, senão do próprio Cristo. A justificação, ela também é um ato da livre graça de Deus, assim como a adoção, e foi realizada por Cristo. Isso significa que ele morreu em nosso lugar, mesmo não tendo cometido pecado algum, como diz segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Numa ordem da salvação, a justificação ela vem antes. A adoção seria como que um fruto da união e da justificação em Cristo. Não podemos ser justificados sem termos sido adotados, nem o contrário. A adoção ela é um processo legal e relacional. Legal e relacional são condições contrárias à ideia de alienação e condenação. Aqueles que não foram justificados são condenados. Aqueles que foram alienados ou que estão alienados não pertencem à família de Deus, mas aqueles que foram adotados por Cristo, esses não podem ser nem condenados, nem alienados de sua família. Então, na adoção, nós somos levados do tribunal, que é a justificação, para a família, para um relacionamento entre Pai soberano, Deus Pai, Criador de todas as coisas, e filhos. Cristo, o Filho unigênito de Deus, teve de morrer para que pudéssemos ser recebidos como filhos de Deus. E nisso é manifestado e revelado o amor de Deus para conosco. Quando o Senhor nos abençoou com a adoção, demonstrou amor e graça que ultrapassa a expressão e suscita a admiração de todos aqueles que experimentaram tão grandiosa obra. Deus, ele nos adota e ele nos traz a um estado de liberdade na adoção. O homem, ele não é livre do domínio do pecado para fazer o que quiser. Graças à obra de Cristo, nós fomos libertos disso. O homem, ele é liberto do pecado, ele é liberto de Satanás, o seu anterior pai, e é liberto da condenação ou da maldição da lei. Como escreveu William Ames, um puritano, a adoção de sua própria natureza requer e pressupõe a reconciliação encontrada na justificação. O primeiro fruto da adoção é aquela liberdade cristã, pela qual todos os cristãos são libertos da escravidão à lei, ao pecado e ao mundo. Então, aqueles que são adotados não são somente libertos disso, como diz o nosso catecismo, aqueles que são adotados trazem ou recebem o nome de Deus, trazem o seu nome. Aquele que é adotado recebe o nome de quem adota. Lá em Jeremias, capítulo 14, versículo 9, nós encontramos o profeta escrevendo o seguinte, Jeremias, capítulo 14, versículo 9. Por que serias como um homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Lá em Apocalipse também, nós vemos uma verdade gloriosa com respeito a isso. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, está assim escrito: ao vencedor falo-ei em coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Thomas Watson, um puritano, escreveu: mesmo Deus tendo seu próprio filho, o qual lhe era mais do que suficiente, nos adotou. E que maravilhoso amor em nos adotar. Nós precisávamos de um pai
mas ele não precisava de filhos, mas nos adotou. E não somente isso, ele nos deu o seu nome. Mas o catecismo não para por aí e revela outras verdades gloriosas. O catecismo ainda diz que nós recebemos o Espírito do Filho. Nós vemos essa verdade baseada em Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15 diz o seguinte: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Em Gálatas ainda também nós encontramos essa verdade gloriosa. Gálatas capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: e, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Aqueles que não possuem o Espírito não podem agradar a Deus, mas nós que possuímos o Espírito da adoção, podemos agora e somos capazes de agradar a Deus. Através dele, pela fé, temos não somente a capacidade e a graça de poder agradá-lo fazendo a sua vontade, mas temos também ousadia e acesso com confiança a ele, como diz Efésios capítulo 3, versículo 12. Através desse Espírito que nós habita, nós somos também transformados à imagem de Deus. Como diz Romanos 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Encontramos essa verdade em Colossenses 3, versículo 10, e também em 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Nós temos o Espírito que nos concede a certeza de que pertencemos a Deus como os seus filhos. Veja que Deus gracioso, recebemos o seu nome e recebemos também o Espírito. Aqueles que são adotados na família de Deus, e tem Ele como Pai, não são largados no mundo como se este Deus não cuidasse de nós. Nosso catecismo ainda diz que nós estamos sob seus cuidados paternais. O Senhor cuida de um modo muito especial dos seus filhos. Nós recebemos dele os afetos divinos. Ele sabe qual é a nossa estrutura, ele sabe que nós somos fracos, ele sabe que nós somos falhos. Ele, diferentemente de muitos pais, não está longe de nós como se fosse um pai que não liga para seus filhos. Por mais que ele seja um Deus transcendente, não fica longe. Ele está aqui conosco. Ele está contigo, meu irmão. Ele nos defende de nossos inimigos, sejam eles externos ou internos, inclusive dos nossos próprios inimigos, dentro do nosso próprio coração. As nossas tentações, os nossos medos, nós muitas vezes somos os nossos próprios inimigos. Mas o Senhor é aquele que nos defende. Os filhos de Deus são protegidos quando precisam de socorro. Provérbios capítulo 14, versículo 26, fala a respeito disso. Lá no Antigo Testamento. Provérbios capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O Senhor, Ele não somente cuida de nós e nos defende de nossos inimigos, sejam internos ou externos. Nós também somos sustentados pelo Pai em cada uma de nossas necessidades. Nada, absolutamente nada, nos falta. Essa verdade nós encontramos lá em Mateus, um texto muito conhecido. Mateus capítulo 6, versículos 30 a 32. Mateus capítulo 6, versículos 30 a 32. Diz assim a palavra do nosso Deus: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, porquanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos?
porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando estivermos angustiados e ansiosos, lembremos do fato de que Ele sabe de tudo a nosso respeito e de absolutamente tudo o que precisamos. Ele é um Pai onipotente e gracioso, por esse motivo pode nos conceder o que precisamos. Não necessariamente realizar ou satisfazer os nossos caprichos, que muitas vezes nós temos, é verdade, mas para nos conceder o que nós realmente necessitamos. Se você não possui algo, é porque você não precisa. Ele sabe de cada uma de nossas necessidades. O cuidado paternal de Deus não somente cuida de nossas necessidades físicas, o cuidado paternal de Deus também nos permite lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. O texto de Mateus é um texto que vai tratar isso, e nós devemos confiar no Senhor e jamais andarmos ansiosos de coisa alguma. Mas lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, nós encontramos uma verdade também muito graciosa com respeito à verdade de Deus. Em 1 Pedro 5, 7 diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. 1 Pedro, capítulo 5, perdoem meus irmãos, eu li o texto errado. 1 Pedro 5, 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós podemos lançar também sobre ele as nossas ansiedades e devemos estar certos que ele tem cuidado de cada um de nós. Nós podemos nos dirigir a ele em oração com confiança. Por quê? Porque ele é o nosso Pai que está nos céus, como a oração ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Certo estudioso escreveu o seguinte, com respeito a nós nos dirigirmos ao Senhor em oração: antes de iniciarmos qualquer petição, antes de começarmos a pedir até mesmo o pão diário, antes de começarmos a solicitar qualquer coisa, primeiramente tomemos consciência de que nós, tal como somos, estamos na presença de tal ser grandioso, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, seu Deus e seu Pai, meu irmão. O nosso Senhor, porque é um Pai gracioso e bondoso, Ele também é um Pai que corrige, porque o Pai, Ele corrige os seus filhos, e aí está uma demonstração também graciosa do amor dele. A correção do Senhor também faz parte desse cuidado. O Pai corrige a quem ama. Nós vemos essa verdade lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim a palavra do nosso Deus: porque o Senhor corrige a quem recebe. Muitas vezes nós precisamos dessas correções para que voltemos a caminhar como Ele requer. O salmista no Salmo 119 fala sobre essa verdade, que antes dele ser afligido pelo Senhor, antes dele ser disciplinado e corrigido pelo Senhor, ele passou por grande aflição. Ele andava, na verdade, longe do Senhor, e o Senhor o afligiu, o corrigiu, o disciplinou para que ele voltasse a andar segundo a sua lei, segundo os seus preceitos, andando corretamente nos caminhos como ele requer de cada um de nós. Como isso é grandioso, porque nós olhamos para a correção de Deus e vemos a sua mão amorosa sobre nós. Se Deus é amor, as suas ações sobre suas criaturas, na vida de suas criaturas, devem manifestar necessariamente este amor dele para conosco. Então, se você sofre a correção paternal de Deus, se você tem sido disciplinado como nós temos sido disciplinados nestes dias tão difíceis que temos passado, saibamos que esta disciplina vem da mão amorosa desse Pai que quer nos conduzir para mais perto dele. Aqueles que são adotados como filhos de Deus também têm privilégios. Eles possuem também não somente privilégios, herança, glória.
O texto de 1 João, capítulo 3, versículo 1, parte A, diz o seguinte: Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. Então alguém escreveu sobre isso, falando o seguinte: a família de Deus se torna nosso verdadeiro refúgio. A paternidade de Deus e seu amor pelos filhos são impecáveis. Apesar de nossas faltas, que nos inclinam a admitir aquilo que Cotton afirmou: com certeza, não sou filho de Deus, pois descubro muito orgulho em meu coração e muita rebeldia e corrupção em meu espírito. Com certeza, se fosse nascido de Cristo, deveria ser como ele. Mas o que João diz aqui? Somos filhos de Deus agora mesmo, embora haja muita incredulidade em nosso coração e muita fraqueza e muita corrupção dentro de nós. Apesar de todo o nosso pecado, Jesus nos mostrará que o amor de nosso Pai Celeste é amplo e glorioso, muito além do que se possa imaginar. A adoção de Deus, por mais que nós pequemos contra Ele, nos mantém filhos de Deus, porque recebemos nova vida em Cristo. Nós jamais seremos abandonados pelo nosso Pai. Ele nunca, jamais nos rejeitará. Falando sobre a vinda do Espírito, João capítulo 14, versículo 18, nos diz o seguinte: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mas muitas vezes parece que fomos abandonados, não é? Às vezes sentimos como se isso de fato estivesse acontecendo conosco. Mas não deixemos isso tomar conta do nosso coração ou da nossa mente. Isso não é verdade. A palavra de Deus é verdade. E Ele promete que jamais nos abandonará. Pertencemos a Ele. A adoção não pode ser jamais anulada. Não podemos jamais ser devolvidos à nossa antiga filiação. Cristo orou por nós. Orou pela nossa perseverança, pela perseverança de todos os crentes. Lá em João, capítulo 17, na famosa oração sacerdotal, nós encontramos esta verdade. João, capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Em João ainda, capítulo 11, versículo 26, nós encontramos o seguinte: e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Cristo, Ele guarda todos os seus adotados para que ninguém possa arrancá-los de sua mão ou da mão de seu Pai, como diz ainda o Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 27 a 29, que diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um, ele ainda diz no versículo 30. Todos aqueles que são justificados podem estar certos que serão glorificados. Como diz Romanos capítulo 8, versículo 30, esta é uma promessa concedida a nós hoje que estamos unidos a Cristo, que fomos justificados pela sua obra, que fomos adotados por Ele. Esta é uma garantia que ninguém jamais pode tirar de nós. A adoção culmina em coroação, disse Thomas Watson. Nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Somos herdeiros de uma herança rica e gloriosa que nos é reservada no céu. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 17, fala sobre isso para os nossos corações. Diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Uma vez que somos filhos, implica necessariamente em sermos também herdeiros, diz o texto. É uma herança futura, sim,
e que consiste em riquezas que desfrutaremos juntamente com Cristo durante toda a eternidade. Nós sabemos que Cristo, ele é o Filho primogênito de Deus. Como diz Romanos 8, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. E ele é aquele que possui a herança como primogênito de Deus. Mas nós receberemos juntamente com ele. Não receberemos o que sobrou da herança do primogênito. Receberemos toda a herança juntamente com ele. Uma vez que Cristo possui tudo, o herdeiro de todas as coisas, desfrutaremos disso também, porque estamos unidos a ele. Ele conquistou todos os bens, mas todos nós que fomos adotados receberemos parte igual dessa herança. Cada um de nós desfrutaremos juntos disso. Sim, meus irmãos, nós todos juntos na glória, como lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa nossa herança não é herança que pode ser corroída, como as coisas no mundo e nesta vida são corroídas e perecem. A nossa herança, diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que é uma herança incorruptível. A partir do versículo 3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Veja, herança incorruptível. Como Cristo é amado pelo Pai, crente, você também é, acredite. Só deixaremos de ser filhos amados de Deus se fosse possível que Deus, o nosso Pai, deixasse de amar também a Cristo. Mas não é possível que Ele deixe de amar o seu Filho, pois Ele sempre o amará. Ele é o seu Filho amado desde a eternidade. Que essa verdade inunde nossos corações de alegria e confiança. E que doutrina gloriosa é esta, meus irmãos? Que doutrina gloriosa é esta? Uma doutrina que é revelada na Escritura, como Packer escreveu. Pode-se resumir todo o ensino do Novo Testamento em uma única frase. Basta descrevê-lo como a revelação da paternidade do Santo Criador. Da mesma forma, pode-se resumir toda a religião neotestamentária, quando descrita aos moldes do conhecimento de Deus enquanto Pai Santo. Se você deseja julgar quão bem alguém compreende o cristianismo, descubra o quanto ele pensa em ser filho de Deus e ter Deus como Pai. Se esse não é o pensamento que conduz e controla a adoração, a oração e a perspectiva de vida desta pessoa, significa que ela não compreende tão bem assim o cristianismo. Essa verdade, portanto, deve nos conduzir em todas as áreas de nossa vida, para a glória de Deus e para o benefício da sua igreja. Que esta verdade gloriosa, meus irmãos, não esteja somente na nossa mente, mas ela possa inundar os nossos corações e para que possamos viver nesta vida conscientes de que possuímos e temos um Pai gracioso que cuida de nós e que nós somos os seus filhos e seremos os seus filhos durante toda a eternidade. Louvado seja o bendito nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela obra da redenção e por nos garantir, através desta obra, a graça de sermos filhos de Deus. Amém. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Pai amado, Deus bondoso, nós te agradecemos pela tua bondade,
Nós te agradecemos, ó Deus, porque hoje temos a graça de te chamar de Pai, graças à obra do teu bendito Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós podemos orar a ti, ó Deus, mediante Cristo, porque fomos adotados por ti e estamos unidos a Ele. Que privilégio nosso poder te chamar de Pai. Ó Senhor, que nós possamos estar confiando nesta verdade sempre, e que esta verdade, ó Pai, possa estar no nosso coração para todo sempre. Fortalece-nos, ó Deus, e sustenta-nos. É o que nós te pedimos, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.